Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tariq. Eu me chamo Tariq Abrahim, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história da monarquia inglesa. E para isso, vamos explorar a série The Crown. Bora lá? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero realizar aqui no canal, comentando a respeito de filmes, séries, documentários, clipes musicais. E para que eu possa preparar esses vídeos, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Coloquem aqui nos comentários sugestões para os nossos próximos vídeos, as nossas próximas gravações. O primeiro que a gente escolheu para dar o pontapé inicial nessa sequência de análises de documentos audiovisuais é a série da Netflix chamada The Crown. Nós escolhemos por dois motivos. O primeiro que é uma série histórica, né? Uma série de ficção, mas uma ficção histórica. Então já ajuda a gente a fazer vários comentários possíveis. E o segundo é por causa desse vídeo aqui, que vai aparecer no card aqui em cima, sobre a Guerra das Malvinas, que gravamos aqui para o canal. E durante esse vídeo eu comentei a respeito dos interesses do governo inglês, principalmente da primeira-ministra Margaret Thatcher, em se envolver nessa guerra contra a ditadura militar argentina comandada pelo general Leopoldo Galtieri. Se você não assistiu, depois que terminar de assistir esse comentário sobre The Crown, clique aqui nesse card e assista, é um vídeo bem interessante, uma análise muito boa que nós fizemos aqui para o canal. Muito bem, então vamos começar a falar sobre a série. A série gira em torno da figura da Rainha Elizabeth. Ela começa falando da época em que Rainha Elizabeth ainda era uma jovem princesa. Nós temos ali o rei George sendo o rei da Inglaterra, apoiado ali, ancorado ali nos conselhos do primeiro-ministro Winston Churchill. Quando acontece o falecimento do rei, Elizabeth se torna uma jovem rainha no ano de 1952. É isso mesmo, pessoal, ela está no poder lá na Inglaterra desde 1952 até o ano de 2021. Estamos gravando esse vídeo no dia 31 de janeiro e ela continua como a rainha britânica. E a série vai falar a respeito dos desafios dessa jovem rainha de se afirmar enquanto tal e de conseguir manter aquela lógica do Estado inglês que está em vigor desde 1689. Uma monarquia que significa estabilidade, que produz um sentimento de pertencimento em relação aos súditos da coroa. Aliás, o nome da série não é a Rainha Elizabeth, é a coroa, né? The Crown, mostrando como que essa coroa significa estabilidade nas relações políticas britânicas. E como que essa rainha precisa conseguir conciliar essa demanda de manter as tradições, de manter o sentimento de estabilidade que a coroa emana, ao mesmo tempo que o próprio país, bem como a sociedade mundial, está vivendo uma era de grandes mudanças, de grandes transformações. Nós estamos falando dentre os anos 50 até os anos 90 do século XX, que são retratados na série. E ao percebermos essa sociedade em grande mudança, notamos a necessidade dessa rainha se adequar aos novos tempos. E a série comenta a respeito disso. Mostra, por exemplo, em uma determinada temporada, uma grande crítica que ela recebeu de um jornalista que era também membro de uma baixa nobreza britânica e que a partir dessa crítica bastante acentuada, muito aguda desse jornalista, vários novos hábitos da coroa foram desenvolvidos. Você que assistiu a série, lembra desse episódio? É um episódio que é marcante porque a partir dali iniciou-se uma tradição na coroa inglesa que é mantida até os dias de hoje, que é o discurso de Natal da Rainha Elizabeth II, transmitido em cadeia nacional pela rede de televisão britânica. A BBC faz essa transmissão e todas as pessoas param ali à época do Natal para poder assistir a fala da Rainha Elizabeth com todos os seus súditos. É uma coisa que acontece durante o reinado da Rainha Elizabeth II e que é retratado na série. Uma coisa que chama muita atenção na série também é a relação entre a chefe de Estado e os seus primeiros ministros. Como eu comentei logo de início, o primeiro-ministro que governa o país à época da posse, né, da entronização da Rainha Elizabeth II é o Winston Churchill. Logo depois dele nós temos o primeiro-ministro Anthony Eden, e nós mais à frente vamos notar a relação dela com a Margaret Thatcher. São três primeiros ministros abordados de uma maneira talvez mais intensa pela série, por conta dos fatores, dos acontecimentos que ocorreram, né? Acontecimentos geralmente acontecem, isso está confirmado, mas o que aconteceu durante os seus governos.
O Churchill, nessa lógica de ser o cara que foi o primeiro-ministro do pai da Elizabeth, foi o primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial e que vai fazer um comentário para a rainha dizendo que a Inglaterra teve grandes eras na época em que foi governada, foi reinada por rainhas mulheres. Aí vai lembrar da rainha Elizabeth I, da rainha Vitória, e que ele acreditava muito que a rainha Elizabeth II manteria essa tradição de excelentes eras durante reinados de mulheres na Inglaterra. Depois o Anthony Eden é retratado na série em meio a uma série de tensões, por exemplo, a crise de Suez. Vocês vão ver aqui a foto aparecendo na nossa tela do Anthony Eden relacionando-se ali, conversando com o Nasser, o general Nasser do Egito, que chegou ao poder pondo fim à monarquia egípcia e que iniciou um processo de nacionalização do Canal de Suez. Canal de Suez que era administrado por empresas privadas inglesas e francesas. E essa tensão girando em torno da nacionalização do Canal de Suez, chamada de crise de Suez, é retratada na série, onde o primeiro-ministro Anthony Eden é bastante criticado pela opinião pública e também pelo governo da Inglaterra, e a rainha Elizabeth estava ali iniciando a sua monarquia, ela estava nos seus primeiros anos enquanto monarca e precisou ajustar o seu comportamento para tentar fortalecer esse sentimento de estabilidade no país. A série, inclusive, passa por várias crises políticas. A gente falou sobre a Guerra das Malvinas no vídeo que eu comentei, e também houve uma outra crise, que foi a crise de Gibraltar, uma época em que nós tivemos ali uma tensão entre a monarquia inglesa e a ditadura fascista espanhola, comandada pelo general Francisco Franco. O general Franco que aclamava o território de Gibraltar como um território que por direito pertenceria à Espanha. E os britânicos, que historicamente estavam lá dominando essa área há mais de 200 anos, mantinham essa área sob sua tutela, sobre seu controle. E a rainha faz uma visita à região de Gibraltar para justamente evidenciar essa posse, esse controle sobre o território, gerando ali uma instabilidade nas relações entre a Espanha fascista de Franco e a Inglaterra reinada pela rainha Elizabeth II naquele contexto. E uma última observação que eu gostaria de fazer a partir da série, voltando a essa relação do poder executivo comandado pelos primeiros ministros e da chefe de Estado representada por aquela que coloca a coroa à sua cabeça, que é a rainha Elizabeth II, é a própria história da monarquia inglesa. Vamos aproveitar a série para lembrarmos um pouco de alguns documentos históricos e eventos históricos muito importantes desse país que é a Inglaterra. O primeiro documento que eu quero citar aqui é a Carta Magna, assinada em 1215, numa época em que havia no poder um rei inglês, chamado Rei João, João Sem Terra, como ele era apelidado no seu tempo, que usava o poder em benefício próprio, que começou um movimento de aumento dos impostos e de mobilização das tropas inglesas em guerras para tentar conquistas territoriais para si. E isso fez com que a nobreza inglesa, junto da Igreja Católica naquele país, se sentissem bastante ameaçados em seus interesses pelo rei. E ao se sentirem ameaçados, pressionam o rei para que ele assinasse a Magna Carta, um documento que garante limites ao poder real, como vocês estão podendo ver aqui na definição na tela. Depois desse documento, a história da monarquia inglesa vai passar por uma série de mudanças, porque até então os reis da Inglaterra tinham muito poder dentro do país. Só que a partir da Magna Carta há um processo de descentralização, um processo de limites sendo impostos ao poder real, até a chegada da família Tudor no poder naquele país. A família Tudor que chega ao poder após uma longa guerra civil, uma guerra civil que dura décadas, chamada de Guerra das Duas Rosas. A família Tudor chegou ao poder através do rei Henrique VII, mas se consolida no poder no reinado de Henrique VIII. Através de um documento chamado Ato de Supremacia, o rei na Inglaterra se torna também chefe da Igreja Inglesa, que foi fundada nessa ocasião, a chamada Igreja Anglicana. Aliás, na série The Crown, nós temos um momento da série em que Rainha Elizabeth começa a procurar mais formação religiosa, para que ela pudesse se comportar da melhor maneira como a chefe da igreja do seu país. Ela vai, inclusive, encontrar pregadores da palavra de Deus, da Bíblia, para os cristãos, né, que vão orientá-la, que vão oferecer a ela conselhos espirituais.
mostrando aí essa relação entre a chefe de Estado como também chefe da Igreja Anglicana, Rainha Elizabeth II. Isso foi fundado lá na monarquia Tudor, lá no reinado de Henrique VIII, com um ato de supremacia. Esse fortalecimento da monarquia vai se concretizar com a filha de Henrique VIII, Elizabeth I, já citada aqui nesse vídeo. Essa rainha ela vai ser muito importante para a história da Inglaterra porque ela fortalecerá a marinha britânica, vencendo a chamada Invencível Armada Espanhola, comandada pelo rei Filipe II no seu tempo, e transformando a Inglaterra numa grande potência marítima, bem como também expandindo os domínios coloniais da Inglaterra, exercendo ali controle, por exemplo, sobre as colônias inglesas na América do Norte, formando aquelas que seriam as 13 colônias inglesas, que vão dar origem lá na frente ao país Estados Unidos da América. A partir do fim da monarquia Tudor, chega uma nova família ao poder no país Inglaterra. Essa família é a família Stuart. E a família Stuart, principalmente no reinado do rei Charles I, ou Carlos I, vai enfrentar o parlamento, vai entrar em rota de colisão, de atrito com o parlamento britânico. Essa rota de colisão acontece porque, mais uma vez, o rei tenta se sobressair em relação ao parlamento inglês, tenta fortalecer os seus poderes e prejudicar os interesses dos empresários britânicos. Empresários que enriqueceram muito durante o governo dos Tudors, diga-se de passagem. E agora os Stuarts querem aumentar impostos, querem promover guerras que beneficiariam apenas os seus próprios interesses. O parlamento veta essa tentativa de elevação dos impostos por parte do rei e vai impor esse segundo documento que eu quero apresentar para vocês, que é a Petição de Direitos de 1628, tentando mais uma vez limitar, exercer limites ao poder real. Justamente por causa desse documento, as tensões se afloram ainda mais, ficam mais acirradas. E o acirramento das tensões entre rei e parlamento culmina numa grande guerra civil, em que as tropas reais enfrentarão as tropas do parlamento e serão derrotadas, naquela que ficou conhecida como a Revolução Puritana. Ao final desse processo, teremos a formação de uma república na Inglaterra, chamada de República de Cromwell, e depois a restauração da monarquia Stuart, mais uma vez trazendo um governante dessa família ao poder, o rei Carlos II. Ao final do seu governo, assume o seu sucessor, o rei Jaime II, e mais uma vez as tensões voltam a estar mais acalouradas. Esse ambiente de disputas entre rei e parlamento faz com que ocorra a Revolução Gloriosa. Essa revolução culmina na assinatura do documento-chave para formar a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Esse documento é conhecido como a Bill of Rights. A Bill of Rights vai tirar o poder da figura do rei e vai transportar esse poder para o parlamento. O chefe do poder executivo não será mais o rei. O chefe do poder executivo será escolhido dentre os representantes do poder legislativo, garantindo dessa maneira limites decisivos e definitivos para a atuação dos monarcas sobre o governo na Inglaterra. Mas, como a série mesmo nos mostra, o fato de o rei na Inglaterra, de a rainha na Inglaterra não ter poder de governo, não torna essas figuras meramente alegóricas, como muitos imaginam. Nós temos essa noção, como comentei no início dessa análise, de que a coroa na Inglaterra ela produz um sentimento de pertencimento, de legitimidade e de estabilidade em relação aos súditos dessa coroa. E também pensando em contextos históricos, a série em algumas ocasiões aponta para a existência da chamada Commonwealth. Eu trouxe aqui algumas imagens que mostram cédula de papel e moedas de países que até hoje são integrantes da comunidade, onde a própria Rainha Elizabeth continua sendo rainha desses países, mesmo eles tendo se tornado estados-nação independentes da Inglaterra. Então, essa ideia da rainha mantendo ali o seu elo, o seu laço com países como o Canadá, como a Austrália, evidencia a força da monarquia britânica e evidencia esse esforço que aconteceu numa época em que houve um processo de emancipações bastante intenso entre os anos 50 e 70 do século XX, formação de países que se libertaram daquelas que eram as colônias britânicas. A ideia da formação da comunidade e a existência dessa coroa mantiveram ali esse vínculo, mantiveram esse elo, fizeram com que sim, acontecessem os processos de independência,
mas mantivessem ali algum tipo de vínculo com a Inglaterra. E a Commonwealth constitui esse vínculo maior, um vínculo em que você vai produzir espaços para que negociações da ordem econômica, para que debates de ordem jurídica, de ordem política, de ordem social aconteçam entre os países que integram essa comunidade. São mais de 50 os estados integrantes dessa comunidade, dentre esses, muitos ainda são parte da monarquia britânica, reconhecendo o reinado de Elizabeth. A grande maioria não é. A grande maioria já conseguiu se tornar completamente independente em sentido político, mas mantém o seu laço com a coroa britânica por fazer parte da Commonwealth. Logo na primeira temporada, o primeiro grande movimento que a Elizabeth, enquanto ainda princesa, faz é ser a representante da coroa britânica numa viagem ao redor do mundo para visitar os países da Commonwealth. É durante essa viagem, inclusive, que o seu pai, o rei George, falece e que ela recebe a notícia de que deveria voltar à Inglaterra para ser aclamada a nova rainha. Bom, o vídeo de hoje acabou sendo um pouco mais extenso, mas são muitas informações importantes a respeito dessa série. Deixamos de fora várias outras, então se você gostou desse vídeo, comente aqui e peça para que nós façamos uma versão 2, uma segunda etapa dessa nossa análise sobre a série The Crown, contando um pouquinho mais a respeito da história da monarquia inglesa. Beleza, pessoal? Conto com a sua curtida nesse vídeo, que você se inscreva no canal. Se você gostou e acha que outras pessoas vão se interessar, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de me adicionar nas redes sociais. Valeu, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.